Roque, ora para nós, Roque, por favor, pedindo a bênção do Senhor aí sobre nós. Oro sim. Ó Pai, nesse instante que vamos iniciar mais uma lição a respeito da Tua palavra, pedimos a tua misericórdia sobre cada um de nós e compreensão da Tua palavra por parte de nós. Obrigado, Senhor, porque Tu tens nos dado essa oportunidade de conhecer a palavra, de estudar a palavra, de rever amigos comentando a palavra, a Tua palavra. Obrigado. Nos abençoe, Senhor, que nesse instante possamos iniciar aprendendo mais uma porção da Tua palavra. Ser com cada um, abre os nossos corações, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, gente, olha só, na semana passada a gente fez a lição de número 1. Na lição de número 1, nós estávamos estudando sobre a questão do Novo Testamento em si, a questão do Velho Testamento, ele é uma continuação do Velho Testamento, e aí nós queremos, nesse momento, a gente quer ter a oportunidade de aquelas dúvidas, o que tem vontade de perguntar, às vezes tem um dado que você tem muita vontade de saber e não sabe, e às vezes eu não acho que você tinha vontade, então eu não falo essa informação, porque às vezes eu não sei que você tem necessidade de saber essa informação. Por outro lado, às vezes eu não sei também a informação. Então, quando você pergunta um negócio que eu não sei, eu vou pesquisar, porque aí eu aprendo também e a gente partilha, né? Hoje, a gente vai começar a lição de número 2. Falar nisso, Leno, se você quiser depois, eu posso te mandar o livro por internet, né? O livro baixado, porque aí você pode ter na tua casa também e você pode estudar o que a gente está estudando, tá? Agora, nós vamos ver hoje a lição 2, que é também muito simples. Como ela é pequenininha, eu estou imaginando que nós vamos conseguir fazer 2 lições hoje, porque ela é muito simples. Então, eu estou imaginando que nós vamos conseguir fazer 2. Tem o pessoal chegando aí agora. Então, tá. A lição de número 2 hoje, ela tem, eu gostei até do nome dela, porque ela tem um nome legal, que é assim, 27 por 9. São 27 livros. O Novo Testamento é formado de 27 livros, e ele é escrito por 9 pessoas. Tá? Então, a gente já pode, aí eu falo, esses são os dados técnicos pequenininhos, que eles são importantes, assim, quando a gente quer guardar algum detalhe, vem isso assim, ó, 27 por 9, são 27 livros que tem o Novo Testamento, escrito por 9 pessoas, tá? O Antigo Testamento tem 39 livros diferentes. O Novo Testamento tem 27 livros diferentes. Então, detalhe para a gente compreender. O Velho Testamento, 39 livros. O Novo Testamento, 27 livros. Ok? Eu sempre, quando eu desativo o som de vocês, é para poder não dar um ruído aqui, tá? Então, pronto. 39 livros o Velho Testamento, 27 livros o Novo Testamento. Diferentemente do Velho Testamento, que você tem do Gênesis até Malaquias, a gente tem um tempo muito longo. Os 27 livros do Novo Testamento foram escritos mais ou menos dentro de poucos anos, né? Mais ou menos aí 30, 50 anos. Então, é muito mais fácil da gente poder entender a história, porque ele foi escrito no mesmo período, ele tem mais ou menos a mesma idade. Se nós pegarmos, a maioria dos livros estão aí por volta de 1900 anos, vamos colocar 1950 anos, né? Eles foram escritos por pelo menos 9, a gente tem certeza de 8. Tem um livro que tem uma certa dúvida. Qual é o livro que tem essa dúvida quanto à autoria? Quem lembra? Hebreus. A Del está falando aqui, né? O livro de Hebreus, ninguém tem muita certeza quem foi que escreveu. Então, os outros livros são mais ou menos tranquilos, é mais fácil da gente poder definir. Bom, a gente tem um bom exemplo de uma pessoa que foi muito importante na escrita do Novo Testamento, que é o Lucas. O Lucas,
Um detalhe, o Lucas não era apóstolo. Algumas pessoas confundem às vezes e acham que o Lucas era apóstolo. Lucas não era apóstolo. Lucas não andou com Jesus. Lucas era discípulo de quem? Apóstolo Paulo? Pronto, então Lucas era discípulo do apóstolo Paulo. Ele andava com Paulo, ajudava a Paulo, e aí ele fez uma pesquisa e escreveu 2 livros muito importantes. Ele escreveu o Evangelho, que hoje em dia tem o nome dele, o Evangelho de Lucas, e escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. Então, veja, um médico, um cara numa condição intelectual melhor, ele parou, fez pesquisa. O livro dos Atos, em vários momentos, o Lucas ele escreve dizendo: e nós fomos para tal coisa, e nós fizemos tal coisa, porque naquela parte da história ele estava, junto com Paulo. Quando ele vai citar o Novo Testamento, quando ele vai citar lá no Evangelho, ele, em nenhum momento ele coloca isso, porque ele não estava presente lá. Então, o Lucas faz uma pesquisa, conversando com Mateus, convivendo com Pedro, convivendo com o povo ali. Obviamente, ele teve a oportunidade de fazer a sua entrevista. Escreve um livro grande, bastante detalhes, né? E escreve os Atos dos Apóstolos. Outro muito importante foi o Paulo. O apóstolo Paulo escreveu 13 dos 27 livros. Veja, Paulo escreveu quase a metade do Novo Testamento, quando a gente coloca em termos de quantidade de livros, né? Quando a gente pega Mateus, Marcos, Lucas, João, aí vem Atos, até Hebreus, tudo foi escrito por Paulo. Então, só Paulo e Lucas já dá mais da metade do Novo Testamento. Tá certo? Então, olha, um detalhezinho bom para a gente podendo ir compreendendo essa forma que o Novo Testamento foi escrito. Ah, no Novo Testamento, em vários momentos a gente tem algumas fantasias que precisam ser tiradas da nossa cabeça quando a gente vai ler a Bíblia, né? Eu sempre falo isso com as pessoas. A Bíblia não é um livro. A Bíblia é um conjunto de livros. A Bíblia não está na sequência histórica. Então, se a gente pegar aqui, aqui tem alguns livros meus, né? Aqui tem alguns livros meus. Veja, esses livros não estão ali de acordo com a sequência histórica. Eles estão aqui de acordo com os temas. Então, aqui eu tenho uns livros de doutrina presbiteriana, ali em cima eu tenho livros de história, aqui embaixo eu tenho alguns livros de psicologia, lá tem livro de história, então está tudo mais ou menos determinado por temas. A Bíblia também é assim. Ela não tá, o Novo Testamento não tá numa sequência histórica. Eles organizaram com certa coerência. Por exemplo, primeiro aparecem os evangelhos. Os evangelhos vão falar das histórias relatadas a respeito de Jesus, das primeiras histórias. Então, quando os organizadores pegaram esses 27 livros, escritos por pessoas diferentes, rodados em lugares diferentes. Então, tinha a igreja lá de Corinto que não tinha um evangelho, sei lá, de João. A igreja lá de Éfeso não tinha a carta que Paulo escreveu aos Coríntios. Quando eles foram juntando tudo isso, aí resolveram formar o Novo Testamento, que é aquilo que nós chamamos na primeira aula de cânon, da regra. Aí eles foram organizando mais ou menos com uma certa coerência. Primeiro eles colocaram os dados históricos, e aí a gente pega Mateus, Marcos, Lucas e João. Quando a gente lê o livro de João, já percebe que ele é diferente. Ele não tem o mesmo jeito que Mateus escreveu. Ele é diferente. Por isso que os evangelhos são chamados de evangelhos sinóticos. A palavra sinóticos é aquele que tem a mesma visão, tem a mesma ideia. Então, Mateus, Marcos e Lucas são chamados de evangelhos sinóticos. O evangelho de João é um evangelho também diferente. Então, esses primeiros livros, eles têm essa sequência. O livro de Mateus parece uma transição entre Velho Testamento e Novo Testamento. Quando a gente pega o livro de Malaquias, termina a história dos judeus ali,
E aí Mateus, escrito 400 anos depois... É chamado de sinóticos. 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 Sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Então, quando Mateus, a gente pega o livro de Mateus, ele começa com a genealogia judaica. Então, parece que ele está continuando a história do Velho Testamento. O Mateus não escreveu primeiro do que Marcos. É quase certo de que Marcos escreveu o evangelho dele primeiro do que Mateus. E aí vale um outro detalhe. Marcos também não era apóstolo. De vez em quando a gente cria a fantasia de que Marcos era apóstolo. Marcos não era apóstolo. Marcos era discípulo de quem? Quem lembra? Não é o mesmo João Marcos, o nome de Barnabé? É o mesmo João Marcos, Só exatamente. Barnabé e Paulo lá. Pronto, doutor Ambrósio, você está saindo melhor do que a encomenda, viu? O Ambrósio, até pouco tempo atrás, ele não tinha um monte dessas informações, já está acumulando informação aí, legal. O João Marcos era o parente do Barnabé, discípulo do Barnabé, que o Paulo abandonou ele lá, e depois o Paulo chamou de volta e ele passou a ajudar o Paulo, né? E ele, então, faz a primeira pesquisa, ele que faz o primeiro evangelho. Mas o Mateus colocado aí para ser mais ou menos uma transição. Da mesma forma que Atos dos Apóstolos faz uma transição entre os evangelhos e as cartas. Isso é importante para a gente, porque a gente está lendo literaturas diferentes. Quando a gente lê um livro de história, hoje em dia, eu vou pegar um livro de história, ele é um livro diferente do que um livro de poesia. Poesia tem uma lógica, história tem outra lógica. Na Bíblia também é assim. Se eu estiver lendo um livro histórico, é uma forma. Se eu estiver lendo um livro doutrinário, uma epístola de Paulo a uma igreja, é uma coisa. Se eu ler uma epístola de Paulo a uma pessoa, é outra coisa. Então, nós temos uma transição entre o livro de Malaquias e o Novo Testamento com Mateus. Temos uma transição entre os evangelhos para Atos. É uma outra coisa, mas ao mesmo tempo a gente tem uma transição entre os evangelhos e as cartas de Paulo. Atos faz essa transição aí, né? Então a gente tem 13 cartas de Paulo, aí a gente vai entender que as cartas de Paulo foram colocadas de acordo com o tamanho. Não foi por sequência, foi por tamanho. A carta maior é a carta aos Romanos. Depois, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses. Aí, essa sequência, ela é uma sequência colocada só por tamanho. Acabaram as cartas de Paulo, aí vem Hebreus, as 7 cartas gerais, porque tem lá Pedro, tem João, né? E depois o último livro, que é colocado no final, já que é o Apocalipse. Então, ele segue mais ou menos essa sequência. A sequência, essas cartas que o Paulo escreveu foram tudo igreja que eles criaram lá no Atos, que ele criou no Atos dos Apóstolos, a maioria, né? A maioria, aliás, todas as cartas que Paulo escreveu foi para igrejas que eles plantaram, Eles plantaram nas viagens dele. Nas 3 viagens dele. Ó, isso é legal. Então, o que acontecia? O Paulo saiu lá de... De onde que Paulo saiu para a primeira viagem missionária? Vamos lembrar? Antioquia, não? De Antioquia. Yeah. Então, Paulo estava lá como missionário, lá em Antioquia, saiu para a primeira viagem, e em cada lugar que ele ia, chegava lá numa sinagoga dos judeus, ele era um judeu. Até então não se tem muito essa visão assim de outra coisa. É um judeu, vai para a sinagoga. Lá na sinagoga ele começa a falar, gente, ó, eu estou falando do Messias. O Messias chegou, vocês não estão sabendo aqui ainda, mas o Messias chegou. E aí alguns judeus ficavam bravos, outros seguiam, formavam uma igreja. Formava a igreja, Paulo passava ali pouco tempo, às vezes semanas, às vezes meses. No caso da igreja de Éfeso, na igreja de Éfeso, Paulo chegou a ficar quase 3 anos.
tempo maior. Na igreja de Corinto também, ele ficou um tempo mais longo. Saía dali, organizavam as coisas, elegia-se presbíteros, ele ia para outra cidade para plantar a igreja em outra cidade. Depois de um tempo, ele ficava sabendo que teve tal problema lá na igreja fulano de tal. Não teve problema lá na igreja de Corinto. Aí ele inclusive fala na carta aos Coríntios, ele fala: os irmãos da casa de Cloe chegaram para mim e me contaram que vocês estão tendo alguns problemas assim, 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 eu quero tratar disso. Ele escrevia uma carta. Então, quando Paulo escrevia, ele não estava pensando assim, eu estou escrevendo a Bíblia. Não. Eu estou escrevendo uma carta para a igreja de Corinto. Mandava essa carta para lá, as pessoas liam aquilo como uma autoridade, porque afinal de contas foi o primeiro pastor deles, foi o cara que tinha um respeito muito grande entre eles, aquela carta ficava ali guardada. De repente, outra igreja falava, cara, como é que é? Eu fiquei sabendo que Paulo mandou uma carta para vocês, ele mandou, então vamos fazer uma cópia? Aí eram chamados os copistas. Vamos fazer uma cópia da carta aí para a gente poder usar aqui. E aí, assim, as coisas foram se espalhando por ali. Então, Paulo escreveu 13 cartas, foi o que fez a maior parte do Novo Testamento aí. Tudo bem aqui? Alguma curiosidade, alguma pergunta, alguma situação que vocês querem falar? Pastor, acho que só uma curiosidade, porque eu acho que naquela época não deveria ser tão simples encontrar ali um papiro, algo para escrever, deveria ser caro e também não deveria ser tão fácil encontrar quem escrevia. A impressão é que Deus levantou pessoas que tivessem condições, porque eu acho que naquela época deveria ser boca a boca, né? Passar de geração em geração. E aí levantou um cobrador de imposto, levantou um médico, levantou Paulo, que tinha mais condição intelectual para escrever. E aí até mesmo essas escritas eram coisas assim, como se fosse hoje a internet, de repente, né? Uma informação e talvez não fosse tão comum. Acho que a carta é uma carta, por isso que deveria naquele momento levantar tanta euforia, né? Eu imagino que seja isso, né? Imagina assim, aquele filme brasileiro lá com a Fernanda Montenegro, eu nunca lembro o nome dele, não sei o que, Estação Brasil, alguma coisa assim, né? Que tem para o Nordeste uma carta que chegava há 50 anos, era um fato, né, inédito, assim, um fato raro. Naquele período, sim, muito difícil, muito raro, o material não era tão fácil, era caro, e diferente do Velho Testamento, também no Velho Testamento a gente tem os chamados escribas, né, que eram aqueles que escreviam, que faziam as cópias. No Novo Testamento, ninguém tem também o original, aquele que foi escrito por Paulo, Central do Brasil. Obrigado, Su. É, o apóstolo Paulo. Amor, faz favor para mim, pega aquele livro ali, ó. Esse do lado do vermelhinho aí. Exatamente. Então, no Velho Testamento, a gente tem os textos do Velho Testamento e eles eles têm menos diferenças do que os do Novo Testamento. Porque no Novo Testamento, como eles eram. Sempre aparece um negócio. No Novo Testamento, como já tinha mais gente para copiar, então às vezes a gente tem o que eles chamam de variantes. Tem variantes. Como eu mostrei semana passada, tem aquele textos entre colchetes. Isso aqui, por exemplo, é um texto de Novo Testamento, escrito em grego. Então, ele está escrito em grego, que é o texto original dessas cópias. Aqui embaixo, nesse aqui, que é um material mais especializado, aqui embaixo tem as variantes. Às vezes, eles chamam de manuscritos, né? Então, tem o manuscrito, o Código Vaticanos, que é um famoso, que é um que tem lá no Vaticano. Tem códigos sinaíticos, então tem códigos diferentes, códices diferentes, com essas cópias que foram feitas por eles. Nessas cópias,
você falou uma coisa legal. É raro, não era muita coisa, só que assim, já tinha mais gente do que no Novo Testamento. Então, no Novo Testamento, no Velho Testamento, era uma coisa tão especializada, que aquele cara era uma autoridade tão grande, que para sair uma cópia de um texto, por exemplo, em 1945, 47, por aí, foram achados uns manuscritos, chamado manuscrito de Qumran, né, do Velho Testamento, e tem cópia de Isaías que é igual que a gente tem hoje, praticamente, assim. Tem menos variantes, mas no Novo Testamento tem várias. Agora é isso que você coloca. Era uma raridade. Então, ter uma carta do apóstolo Paulo lá em tal lugar, velho, era muita gente para copiar, para querer saber, para ouvir como que era. Tu imagina isso no ano 150, né? Se Paulo já tinha morrido. E aí, assim, aquilo era uma... Pastor, o apóstolo Paulo ele tinha muita paciência, porque ele saía para pregar, ele saiu para as viagens, ia para a sinagoga. Muitos judeus não davam nem ouvido para ele. Ele ia pregar para gentil. Muita Muitos perseguição. muitos judeus torravam a paciência dele. E E ele não perseguição ainda, né? E ele não desistia dessa missão dele de jeito nenhum. Implantava as igrejas e depois cuidou das igrejas com as várias cartas que ele mandou. As cartas que ele mandava, tudo é cuidando das igrejas que estavam passando por tremenda dificuldade espiritual, né? A maioria, né? Tinha perseguição de judeus, tinha peia, tinha prisão. Várias cartas de Paulo foram escritas na prisão, né? E ele tinha que escrever ainda, como a carta de Filipenses, aos Filipenses, ele escreve da prisão e ele escreve para animar os irmãos, que é para os irmãos não desanimarem. Então era uma tarefa árdua. E ele ainda tinha que, assim, às vezes, ele tinha que cuidar, por exemplo, do Timóteo, do Tito, ele tinha que supervisionar ali ainda, chamar, resolver. Era uma tarefa árdua. Paulo teve uma tarefa árdua mesmo. Razão. Bom, ok, então a gente termina a lição 2 e vai para a lição 3. Como eu disse para vocês, ela é bem curtinha. Demos essa geral, agora ele vai colocar 1 em 27. Já estava passando aqui como se eu tivesse já mandado a... Ó, o Novo Testamento está dividido em 5 partes. Quando você pega o Velho Testamento, a gente também tem uma divisão do Velho Testamento, né? Que é uma forma da gente entender como é que foi a organização desses livros lá no Velho Testamento. Então, aqui eu tenho organizado psicologia, teologia, história da igreja, prática eclesial. Eu tenho organizado aqui, o Velho Testamento tinha a Torá, os 5 primeiros livros, depois tinham os livros históricos, depois tinham os livros poéticos, depois tinham os livros proféticos, tem os profetas maiores, profetas menores. O Novo Testamento também está dividido em 5 partes. Os 5 escritos narrativos, e aí embaixo eu fiz a observação, né? Escrito narrativo quer dizer que tal livro nos conta uma história. Então nós temos 5 livros que contam história. Mateus, Marcos, Lucas, João. Atos. Atos, especialmente, é um livro histórico. Ele não é um livro que está se propondo a ensinar coisas. Ele é um livro que está contando história. Isso é um problema, porque, assim, uma doutrina não pode ser criada em cima de um fato histórico. Aquilo que aconteceu num tempo, não obrigatoriamente vai acontecer em outro. Mas a gente pega o fato histórico para entender algumas doutrinas. A gente pega o fato histórico para entender como é que aquela doutrina foi aplicada naquela situação. Então, nós temos esses livros narrativos. Depois, nós temos as 13 cartas de Paulo. Depois, nós temos Hebreus, porque Hebreus está separado. Algumas pessoas já defenderam ser Hebreus também um livro de Paulo, mas não se pegou. Depois, nós temos as 7 cartas gerais. E depois, Apocalipse. Então, tem uma divisão que é feita dentro do Novo Testamento. Eu não preciso decorar isso, mas posso decorar. Se eu decoro,
Quando eu vou ler o Novo Testamento, é mais fácil para eu entender algumas coisas. Uma coisa é o apóstolo Pedro falando, outra coisa é o apóstolo Paulo falando. Só pode explicar aí por que cartas gerais? Que eu queria Porque entender mais um são, pouco. porque são cartas feitas que não são especificamente para uma igreja. Ah, Por para a exemplo, o pessoa. apóstolo Pedro escreveu cartas para várias igrejas de uma região. A carta de Tiago, por exemplo, também é uma carta para uma região. Então, são cartas gerais. Assim, tá? Depois dessa divisão, a gente tem que existe uma variação muito grande entre as cartas, entre os livros. Eles são livros diferentes. Eu preciso entender isso, porque senão, em algum momento, eu fico tentando ler um livro com o mesmo olhar que eu leio outro livro, como eu estava falando no começo. Os evangelhos têm uma característica diferente. Eles estão em posições diferentes. Aí eu preciso ver, quando no Novo Testamento, por exemplo, se eu pego um evangelho, estou pegando um evangelho, quando Jesus está fazendo um sermão, Jesus está fazendo um sermão, por exemplo, o Sermão da Montanha. É diferente de quando Jesus está contando uma parábola. Quando ele está contando um sermão, ele tem uma intenção. A parábola é normalmente para um grupo menor. Quando Paulo está escrevendo uma carta para o Timóteo, é diferente do Paulo escrevendo uma carta para Roma. Por isso que quando a gente estudou hermenêutica, uma das coisas que foi falado é, quando eu for pegar um texto, eu tenho que ter a visão maior. Velho Testamento ou Novo Testamento? Depois eu tenho que ter uma outra visão. É um livro, é uma carta. Ele é um livro histórico ou ele é um livro para uma igreja, uma carta para uma igreja? Quando eu tenho essa informação, é mais fácil para eu poder interpretar um texto. Aí eu vou pegar o contexto maior, que é o capítulo, que é um texto, o contexto menor, que é aquela perícope que vai de um pontinho em negrito até o outro, que nós estudamos aqui. Né? Então, a ideia é, o Novo Testamento tem uma variedade, ele não é um livro, são 27 livros, são formas diferentes. Agora, ele apresenta uma mesma mensagem. Essa mensagem é a mensagem que eu preciso procurar quando eu vou ler o Novo Testamento. Quando eu vou estudar o Novo Testamento, essa mensagem tem que estar clara na minha cabeça. Qual é a mensagem? As chamadas boas novas. Qual é a boa nova que tem? Em Jesus de Nazaré, Deus cumpriu uma vez para sempre a salvação prometida. Essa é a essência do Novo Testamento. O Velho Testamento, a essência é: Deus prometeu que um dia o Messias vai chegar. No Novo Testamento, a essência é: o Messias chegou. E esse menino foi criado lá em Nazaré. É o filho do Zé e da Maria. Essa aqui é a essência. Toda a salvação que Deus havia prometido no Velho Testamento, toda nova situação que Deus havia prometido no Velho Testamento, está aqui contido no Novo Testamento. Tudo aquilo que Deus prometeu se realizou e se realizou em Cristo Jesus. É em Cristo que se dá essa salvação. Aqui está a essência. Tudo que a gente for ler no Novo Testamento é tentando achar essa essência, tentando compreender essa essência. Mateus vai, em vários lugares em Mateus, a gente vai ver isso como o reino dos céus. O reino dos céus chegou. Paulo vai chamar de vida eterna. Aliás, João vai chamar de vida eterna. Então, a vida eterna. Quem crê em mim tem a vida eterna. Mateus vai usar a expressão assim: se alguém não crê como uma criança, não pode ver o reino dos céus. A tese é a mesma. O apóstolo Paulo vai chamar isso de nova criação. Nós temos uma nova criação. Nós estamos vivendo uma realidade nova. Então, ainda que haja uma variedade muito grande entre os livros, tem uma diferença muito grande entre os livros, na cabeça da gente, a gente precisa compreender que a essência é sobre a salvação que tinha sido prometida no Velho Testamento, que chegou, e ela chegou em Jesus.
é Jesus de Nazaré, a pessoa em quem foram cumpridas todas as promessas do Velho Testamento. Algum comentário, alguma pergunta sobre isso? Tá tudo bem, então tá bom. Ó, o livro traz pra gente, e eu resolvi colocar um aqui mais moderninho, que é para a gente poder olhar assim. Se a gente tiver uma compreensão, a gente pode ter uma compreensãozinha do mapa na época de Jesus. Quando a gente tem essa compreensão do mapa, de vez em quando eu vou colocar alguma coisa aqui para você, para ajudar você a ter uma visão, tá? Ó, o povo de Israel é um povo pequenininho, ele é um país pequenininho. Né? Se a gente pegar, ele é um país muito pequenininho. E se nós pegarmos aqui, ó, você vai ver. Então, nós temos o sul para cá. Temos o norte para cá. Essa faixa de terra aqui mais larga, ela deve ter uns 300 quilômetros. Aliás, menos. 300 quilômetros ela tem de comprimento. Ela tem menos aqui, ela é mais estreita aqui. Então, aqui, se você pega o povo de Israel todinho, ele vai se dar no entorno desse rio aqui. Tudo vai estar no entorno desse rio aqui, ó. Aqui está Galileia, mais ao norte está a Galileia. A Galileia é onde tem Nazaré, onde Jesus vivia. Jesus vivia na região da Galileia. Aqui em cima nós temos o Mar Morto. Aliás, desculpa, o Rio Jordão. Desculpa. Aqui nós temos o Mar da Galileia, que é também chamado Mar de Tiberíades, que a gente tem aqui na parte de cima como se fosse um lagão, né? O lago do Uruapiara lá, né? O lago do Uruapiara que tem 7, 8 quilômetros de distância. O Mar de Tiberíades tinha aqui uns 15 quilômetros. Então, aqui está o Mar de Tiberíades. Jesus vai juntar os primeiros discípulos aqui, que ele vai encontrar os apóstolos pescando aqui no Mar da Galileia, que alguns milagres de Jesus vai se dar aqui no Mar da Galileia. Aqui nós temos o Rio Jordão, que cruza todo o país, e aqui nós temos o Mar Morto, que é onde termina tudo. Aqui nós temos a Judéia. Ó, quando você pega Jerusalém, Jerusalém está aqui na região da Judéia, ao sul. Belém também. Lembra que Davi vai construir o templo lá em Jerusalém, porque ele era da tribo de Judá. Como ele era da tribo de Judá, então ele vai construir o templo aqui. Aqui que Jesus veio, veja, Jesus, por causa do mandado do rei lá, ele tem que sair, a mulher tem que sair daqui, a Maria, para vir para cá, para a tribo dela. Aqui na tribo dela, ela nasce, e ao nascer, se cumpre a profecia. E tu, Belém, Efrata, pequena demais, tá. Ali, Jesus vai nascer. Então, muitas coisas que a gente vai ver no Evangelho, tudo que nós vamos ver no Evangelho está aqui, nesse trecho. Aqui nós temos Samaria, ó. Samaria está nesse meio aqui. O que o judeu fazia? O judeu tradicional que saía daqui de Jerusalém e iria lá para Galiléia, ele vinha, atravessava o Jordão, ia para o outro lado, dava a volta para vir para cá, para não passar em Samaria. Jesus atravessa Samaria em algum momento, e quando ele dá a ordem aqui em Jerusalém, ele fala que você vai ser de minha, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, de vez em quando a gente vai ver Jesus falando assim, olha, eu vou para Jerusalém, eu vou sair daqui e vou vir para Jerusalém. Pedro fala, não, para Jerusalém não. Então Jesus vem, às vezes, em Jerusalém, eles vão fazer a viagem, eles saem daqui de Nazaré, vêm para a viagem aqui, Jesus com 12 anos, e voltam para lá. Onde que está Nazaré? Está aqui em cima? Nazaré está em cima, perto da Galiléia. Região da Galiléia. Aí no mapa de vocês tem aí. Alguma curiosidade que vocês querem falar sobre isso ou pensar sobre isso?
Alguma pergunta sobre o mapa aí que vocês falam? Então, na cabeça da gente, é importante entender assim, ó, Jesus estava lá no norte, lá em cima. Tá, sul, já vou passar. Jesus estava lá no norte, lá em cima. Jerusalém está lá embaixo. Belém está lá embaixo. Samaria está no meio. Jesus sai de lá, vem, nasce aqui, volta, foge para o Egito. Ah, vamos lembrar aqui no mapa. Deixa eu só voltar aqui. Aqui no mapa, aqui, ó, Jesus nasceu aqui na Judéia, fugiu para o Egito. O Egito está para cá, mais para o sul. Quando Moisés veio para cá. Aqui ele viu a Judéia, e por aqui está o Monte Nebo, quando Moisés morre. Aí eles vêm para cá, uma tribo fica de um lado do Jordão e eles vão para o outro. Da mesma forma, Jesus nasceu aqui na Judéia, ele desce e vem para o Egito. E depois ele volta para Nazaré, que era a cidade dos pais dele. Fala, Su. Você falou que foi Davi que construiu o templo, foi Salomão. Desculpa, o projeto foi do Davi, né? O Davi que fez o projeto todo lá. Quando o Davi fez o projeto do templo, definiu o lugar, era lá e o Salomão que fez o templo. Obrigado, Su. Fala, Cláudio. Pastor, acho que só uma curiosidade, não é impressão. O senhor diz aí que Jesus desceu da Galileia, foi para Jerusalém, andou para cima, foi para o Egito. Eu imagino que naquela época, quando fala assim, viajou, hoje em dia a gente tem a noção, uma viagem é algo legal, mas naquela época deveria ser difícil. Era a pé, era um jumentinho, devia ter perigo na estrada. Então, até Paulo, quando viajava, eu imagino hoje que essas viagens deveriam ser mesmo por conta, assim, pela bênção de Deus mesmo, de ir pregar, né? Porque acho que deveria ser bem difícil. É verdade, é verdade. É bom lembrar uma coisa, esse era o comum, né? Era o comum. Agora há pouco eu estava falando aqui, estava na casa de Josafá ali, a primeira vez que eu fui em Guajará-Mirim, eu gastei 12 horas de viagem, quando eu cheguei aqui, porque não tinha asfalto da BR aqui, lá para Guajará-Mirim não tinha asfalto, era atoleiro, tal, não sei o quê. Mas a primeira vez que o Ambrósio viajou, era 24 horas. Né? Porque o trem gastava 24 horas para chegar aqui. Né? Mas também o Josafá contando hoje, quando ele morava ali, e aí eles tinham uma roça, e a máquina veio, o Quinto Beck veio abrindo a estrada. E a máquina levou um monte de parte da roça deles, e eles felizes da vida, porque estava vindo a estrada. Né? Naquela época, se a gente pega ali de Nazaré até lá em Belém, nós estamos falando um pouco menos de 300 quilômetros. Se nós formos colocar como referencial, era uma viagem daqui em Jaru. Né? Se for pegar lá para o Roque ou para o Leno, uma viagem que fosse aí de Fátima do Sul a Campo Grande. Né? A pé. Era a pé mesmo, eram dias. Né? E aí, uma outra coisa, 3 vezes por ano, o povo de Israel, praticamente todo mundo saía de onde estava para ir para Jerusalém. Porque era aquelas viagens lá. Quando tu imagina na história de Jesus, quando eles saíram de Nazaré, vieram para Jerusalém, e aí eles voltaram 3 dias andando, quando o Zé e a Maria perceberam que Jesus não estava. Eu acho ele meio relaxadinho, mas em todo caso, tudo bem. 3 dias andando, o cara não percebeu o menino, 12 anos, tá doido. Era isso que eu ia falar, cara, demorou 3 dias para demorar. Não é doido, pô. Mas assim, aí eles voltam 3 dias de novo, e aí era a pé mesmo. O Barnabé, aliás, a viagem do Paulo era maior, né? Porque aí o Paulo já vai fazer viagem para a Europa. Ele sai e vai para a Europa. Ele faz essas viagens aqui dentro também, mas ele vai, se a gente pega aqui no mapa, quando eles vão eles saem daqui e eles vêm para Antioquia, já é aqui fora, né? Eles saem daqui, atravessam o Mediterrâneo já para vir para a Europa, já é outro trecho. Mas era na taca mesmo, aqui, ó, se você olha hoje, a Síria está aqui, onde está tendo as guerras, Damasco está aqui até hoje, né?
Barnabé estava para cá. Aliás, o Abraão, quando saiu, estava para cá. Então, esse mapa, de vez em quando, na cabeça da gente, a gente tem que ter uma ideia assim, porque é mais fácil para a gente entender a história de Samaria, as distâncias e tal. Tudo bem? Passamos a lição 2 e 3, então, hoje? Já. Elas são bem curtinhas. Talvez dá para a gente fazer até 3 lições. Eu vou ver se na próxima semana, qualquer coisa, a gente faz 3 lições. A gente tem que aproveitar, porque o tempo está passando muito rapidamente. E nós voamos, né? Tudo bem, Antônio Nazaré? Teu microfone está fechado, Antônio. Eu ia perguntar para você de onde é que vem o nome Nazaré, Antônio. Ô, Ré, você pode cancelar o compartilhar de tela aí, por favor? Ô, Antônio, desliga teu microfone aí, Antônio. Responde para a gente onde é que arrumaram esse Nazaré para você. Tá? O teu microfone está ligado, está desligado ainda. Se você clicou em cima dele e ele não ligou, deve estar com algum problema. De repente, tu pode pesquisar, então, para nós o Nazaré. Não conseguiu, não. Então, tá bom. Ô, Leno, cadê o Leno? Dá um oi aí pro povo, por favor. Saiu, Leno? Eu acho que ele saiu. Eu acho que ele saiu também. O pessoal não está querendo muito falar contigo, não. O povo hoje está meio tímido. Está meio tímido. Eu queria que o Leno falasse. O Leno é meu irmão, né? Gente boa, aí assim, ó, a semana passada eu fiz um grupo de e-mail que eu vou mandar, aí eu mando o resumo. Se alguém não pediu a semana passada, aí me manda o WhatsApp agora que eu já boto no grupo também e mando o resumo, tá bom? Então vamos orar. Lloyd Hott, que bom te ver por aqui, Lloyd Hott. Todas essas coisas você já está careca, você está testuda de saber, mas você está aqui, é um privilégio ter você aqui, viu? A Lloyd Rock, não sei se você lembra dela, a Lloyd é essa moça bonita que está aparecendo aí, e é a esposa do pastor Cristiano, filha da missionária Laura, que era no tempo que a igreja presbiteriana entendia que as mulheres podiam ser usadas por Deus na pregação. Agora a gente caminhou, crescer igual o rabo de burro, para baixo, né? Então não pode mais. Vamos orar. Pai, que a tua bondade permaneça sobre nós, para a gente ter esse tipo de privilégio, o privilégio de ter informações a respeito da palavra que às vezes os nossos pais não tiveram, ou algumas coisas, às vezes, até nossos pastores não tiveram. Segundo lugar, a liberdade que a gente tem de poder falar sobre isso, estudar sobre isso. Em terceiro lugar, a oportunidade que a gente tem de fazer isso online, dentro da nossa casa. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela vida de cada irmão, de cada irmã, pelo interesse que eles têm tido de conhecer esses detalhes da tua palavra, que vão ajudar a gente a entender cada livro depois. Então, que a bênção do Senhor seja sobre os teus filhos e filhas aqui presentes, aqueles que vão assistir depois, outras pessoas, e que a gente permaneça interessado na orientação do Senhor para as nossas vidas. Rogamos a tua bênção, a tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém, Pai. Feliz Amém. Natal.